Luiz Turati, que é da TV Panorama, afiliada da TV Cultura, lá em Santa Catarina, falando direto de Balneário Camboriú. Luiz, bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, no Mais Notícias. E eu queria saber de você como é que está a situação aí em Santa Catarina. Bom dia, Luiz Fernando, bom dia, Geisiane. Pois é, eu agradeço o convite para estar aqui falando para vocês sobre o estado de Santa Catarina. E olha só, aqui em Santa Catarina, no sul do país, o governo do estado, ele adotou uma forma de combate ao coronavírus que parece que está andando de trás para frente. Quando o estado tinha poucos casos, no dia 18 de março, foi decretada em todo o território estadual uma quarentena muito rígida. A gente teve os comércios fechando, escolas fechando, muitas cidades também colocaram barreiras sanitárias, então realmente o estado parou. À medida que o tempo foi passando, depois de 3, 4 semanas, as atividades comerciais foram sendo liberadas. Então, primeiro a gente teve a liberação dos trabalhadores autônomos, depois do comércio de rua, por fim das igrejas, e hoje a gente tem uma quarentena muito branda aqui no estado. Apenas as escolas ou as casas de eventos permanecem fechadas e o transporte público também não opera. Com isso, é claro, a gente tem um reflexo muito claro dessa flexibilização. Aqui no no litoral norte de Santa Catarina, a gente já tem um sistema de saúde que beira o colapso. Nós temos o Centro de Acolhimento e Tratamento à Covid-19 aqui em Balneário Camboriú, que já tem 60% dos leitos de UTI ocupados, e os hospitais Marieta Conder, em Itajaí, e Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, são os principais centros de atendimento ao coronavírus aqui na região, estão com as UTIs todas lotadas. O governo do estado deveria ter instalado um hospital de campanha em Itajaí com 100 leitos, mas ele acabou sendo cancelado o projeto porque havia suspeita de corrupção no processo de contratação da empresa. Para suprir essa demanda que é grande aqui na região, ontem o município de Itajaí recebeu 20 leitos de UTI, porém só 10 estão funcionando no momento. Agora, existe um processo de impeachment aí contra o governador, né? Quer dizer, além da crise do coronavírus, ainda existe uma crise política dentro do estado de Santa Catarina. Como é que está isso aí? Explica pra gente, Luiz. Exatamente. No processo aí de combate ao coronavírus, o governo de Santa Catarina acabou tomando algumas ações que foram muito prejudiciais para a sua imagem. E a gente tem, então, como você bem disse, uma crise política e uma crise na área da saúde, um desgaste muito grande da figura do governador Carlos Moisés. Então, nós temos o próprio processo de impeachment contra o governador, pelo hospital de campanha, que seria construído em Itajaí, e também pela compra de 200 respiradores no valor de 33 milhões de reais. Respiradores esses que não chegaram a Santa Catarina ainda e não tem previsão de virem para o estado. Além disso, a Polícia Civil, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público de Santa Catarina, deflagrou a Operação Oxigênio, que investiga a compra desses respiradores. A operação já desvendou um esquema de corrupção muito sofisticado dentro do estado, que envolvia falsidade ideológica em documentos oficiais, lavagem de dinheiro e criação de empresas de fachada. Além disso, a Assembleia Legislativa também está no andamento das investigações da CPI dos respiradores. O ex-secretário de Saúde do estado de Santa Catarina, o ex-chefe da Casa Civil e outros servidores públicos estão envolvidos nesse esquema de corrupção. Como é que vai ficar a situação, por exemplo, da quarentena aí? Ela vai ser apertada ou vai ser flexibilizada ainda mais? O que você está vendo aí pelo andar da carruagem? O comércio vai abrir ainda mais? O transporte coletivo volta? O que você acredita que aconteça? Porque agora parece que uma decisão é que cada município decida o que vai fazer, né? Exatamente. O governador Carlos Moisés anunciou na manhã de ontem, durante uma reunião, que a partir de segunda-feira a quarentena vai ser regionalizada. Cada município vai tomar suas próprias decisões de combate ao coronavírus. Aqui na região do Vale do Itajaí, a quarentena ela segue com comércio aberto, com shoppings e igrejas funcionando, como eu disse, só escolas, o transporte público e casas de eventos que estão com as atividades suspensas. A partir do decreto dessa medida, segunda-feira cada cidade vai definir a sua quarentena, a expectativa é de que nos locais onde há maior contaminação e o sistema de saúde está mais fragilizado, a quarentena fica então mais rígida. Mas nós ainda não temos nenhum posicionamento dos governos municipais sobre isso. Nós estamos aguardando ainda
o pronunciamento do prefeito Fabrício Oliveira, que é o prefeito aqui de Balneário Camboriú, e do prefeito Volney Morasconi de Itajaí, sobre as medidas que serão tomadas a partir de segunda. Balneário Camboriú é um destino turístico, né? A gente sabe que muitas pessoas, principalmente aqui do Mato Grosso, sabe que Mato Grosso tem uma ligação muito forte com Balneário Camboriú. Muitas pessoas aqui da região norte, principalmente do estado, quando vão para a praia, preferem ir para Balneário Camboriú do que ir para outras praias do Brasil. Como é que está essa parte do turismo aí? Pois é, o turismo foi, sem dúvidas, o setor mais atingido por essa pandemia. Balneário Camboriú segue com a maioria dos seus hotéis fechados e a praia praticamente vazia. Ela estava interditada, agora já foi liberada, mas ainda assim a gente vê poucos turistas aqui na região. O índice de ocupação dos hotéis nos feriados de 1º de maio e Corpus Christi era de 75% a 80%. Neste ano, a projeção é de apenas 5% de ocupação nos hotéis. Outro setor que também foi atingido, que também faz parte do turismo, é o Parque Beto Carreiro World, em Penha. Ele recebe geralmente 2 milhões e meio de visitantes por ano, e desde o dia 18 de março, quando a quarentena começou no estado, está fechado. Porém, ele apresentou agora um plano de reabertura dos seus portões, com uma série de cuidados, como desinfecção por ozônio dos visitantes, o fechamento de atividades que são feitas em locais fechados, como shows e outras atrações, também distribuição de álcool em gel. Essas medidas foram apresentadas ao governo do estado, mas o parque ainda precisa do aval do governador Carlos Moisés para poder reabrir as suas portas. Luiz Turati, muito obrigado pelas suas informações. Vamos torcer para que, de fato, as coisas voltem ao normal, à normalidade, né? A normalidade o quanto antes, que o turismo volte a circular pela sua cidade aí, que o Beto Carreiro World volte a funcionar o quanto antes, enfim, que a região volte a prosperar, porque sabemos que é uma região próspera do Brasil. Muito obrigado, sucesso. Eu que agradeço o convite, sucesso para vocês. Um abraço aos irmãos aí da TV Panorama, afiliada da TV Cultura em Balneário Camboriú.